Para prevenir o abuso sexual, é importante a gente compreender uma série de elementos. Uma delas é o perfil do agressor sexual. Embora a gente não tenha um estereótipo de quem seria esse abusador, porque o abuso sexual ele pode acontecer em qualquer lugar, por qualquer pessoa, homens ou mulheres, mas a gente pode ver algumas características da ação desse agressor. Abusadores sexuais não são monstros. Geralmente são pessoas próximas da família, são pessoas gentis, são pessoas amáveis, que vão se aproximando aos poucos, com um discurso amigável. Então a gente precisa começar a cuidar desses pontos. No abuso sexual, o agressor sexual ele age progressivamente. É um processo de aliciamento. Então primeiramente, ele observa aquela criança, aquela vítima, ele não escolhe, geralmente não escolhe aleatoriamente. Ele observa potenciais vítimas, crianças mais vulneráveis, crianças que necessitam de atenção. Então ele começa selecionando essa vítima, essa família, e vai se aproximando aos poucos, através de um comportamento empático, que vai se desenrolando em construir afinidades e depois presenteia com alguma coisa, uma balinha ou algo, um regalo que possa trazer um benefício para aquela criança. Começa a envolver não só a criança, mas às vezes a própria família dela numa amizade, quer passar tempo com aquela criança, aquele adolescente, quer levar ela para algum lugar onde ele tem a responsabilidade, e por estar envolvida a família acaba permitindo, até que vá mesmo para o contato sexual, e depois vem todo o processo de minimizar os riscos, através de ameaça, através do silêncio estabelecido com aquela criança. Então é todo um processo de aliciamento. E para isso é preciso identificar como se dá esse processo para prevenir esse aliciamento. Embora não exista um estereótipo de como seria esse agressor sexual, existem 3 perfis que poderiam ser elencados: os agressores preferenciais, os agressores situacionais e os agressores sádicos. Os preferenciais geralmente mapeiam, observam crianças e se sentem atraídos por crianças pré-púberes. O situacional não, ele não tem atração primária pelaquela criança, mas as circunstâncias levam a ele, a se atrair sexualmente por uma criança, um adolescente que minimamente se pareça com um adulto. Ele às vezes pode nunca ter cometido abuso sexual antes, mas aquela situação levou a ele àquele ato. E também tem o agressor sádico, que é aquele agressor que sente, experimenta uma sensação de prazer pela agressão sexual da criança e para que aquela criança também possa satisfazê-lo sexualmente. Para prevenir o aliciamento, entendendo que o aliciamento é toda essa progressão que leva ao ato sexual, alguns pontos são muito importantes para que a gente possa romper esse ciclo de violência. O primeiro deles é prestar atenção nessa criança, compreender essa criança, fazer com que ela se sinta confiante e confortável para poder falar aquilo que é mais constrangedor para ela, os problemas delas, os medos. O adulto tem que se colocar à disposição daquela criança para que ela não se sinta culpada por falar alguma coisa. Isso é um ponto muito importante. Outro ponto, prestar atenção nas pessoas que fazem parte da vida daquela criança. Professores, treinadores, pais de amigos, tios, primos, avós. Cuidar, Cuidar para que você está delegando a responsabilidade daquela criança, daquele adolescente. Conhecer, se colocar à disposição, buscar entender o ambiente onde que ela frequenta. Um outro ponto importante, fazer a criança compreender o processo de aliciamento, para caso ela venha estar envolvida, identificar e poder falar para o adulto, poder se sentir à vontade para falar, para poder confidenciar. E também outro ponto, ensinar a criança e respeitar a criança quando ela disser não, quando ela não quiser algum contato físico com alguém. Então é entender aquele não daquela criança para ensinar ela que ela tem que respeitar o limite dela, que não educar ela a ultrapassar esse limite, a se violentar. Então entender esse não.
no momento certo, da forma certa. E também ensinar a criança a se defender, a se conhecer, a compreender as partes do corpo e poder entender o que é íntimo, o que pode ser compartilhado com outras pessoas, que tipos de contato podem ser compartilhados, que tipo de contato são permitidos e que tipo de contato não. Que tipo de contato causa um constrangimento, causa um medo, uma angústia. Essas são algumas informações do que a gente oferece no nosso programa de capacitação em prevenção do abuso sexual infantil e a construção de ambientes seguros. E se você tiver mais interesse em saber um pouco mais, entre em contato conosco ou então compartilhe esse vídeo, porque o abuso sexual precisa ser compreendido para ser prevenido. Conhecimento é proteção e nós precisamos, todos nós, sermos agentes de proteção para criança e adolescente.